Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Talvez numa tradução aí antiga esteja dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. As alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Podemos orar? Senhor, que a Tua graça nos envolva, que a Tua palavra encontre espaço no nosso coração, que a Tua palavra transforme a nossa realidade, e mais do que ouvintes, nos faz hoje praticantes da Tua palavra. Senhor, que o propósito dessa igreja nesse tempo, tratando sobre o ministério dos relacionamentos, venha frutificar e venha fazer com que os relacionamentos sejam saudáveis, construtivos, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o Pai amoroso que restaura relacionamentos. Meus irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos uma das mais extraordinárias histórias contadas por Jesus. E Lucas faz esse relato sozinho. Os outros evangelistas não descrevem essa história. E por que eu acho que aqui nós temos uma das mais extraordinárias histórias contadas por Jesus, parábolas contadas por Jesus? Justamente porque nessa história, nesse capítulo, o capítulo 15, nós encontramos a essência do plano de Deus, se revelando como um pai para com a humanidade. Deus escolheu a figura de pai para se revelar a nós. Ele poderia escolher inúmeras figuras, afinal Ele é o Criador, Ele é o Deus que determina, Ele é o Deus que revela. Ele poderia escolher qualquer coisa, mas Ele escolheu a figura de um pai, para falar conosco e demonstrar qual é o plano dEle para cada um de nós. E nessa história, nesse capítulo, nós temos um capítulo reconhecido como o capítulo dos perdidos, porque antes da história aqui do filho perdido, do filho pródigo, nós temos ainda outras 2 histórias. Então nós temos no capítulo 3 histórias: a ovelha perdida, a dracma ou a moeda perdida, e ele termina aqui no capítulo 15 com o filho perdido. 3 histórias sobre gente que se perdeu, sobre algo que se perdeu e que precisa ser encontrado, precisa ser buscado. Mas a questão
nós entramos aqui já direto na parábola, o que me leva a uma inquietação é, qual é a razão, o que levou Jesus a contar essa história? Se você está com a tua Bíblia aberta, você pode ver comigo, no início do capítulo, no capítulo 15, versículos 1 e 2, nós vamos perceber que Jesus, ele atraía dois tipos de pessoas. Ele atraía os pecadores, que queriam uma mensagem de esperança, que precisavam restaurar o relacionamento deles com Deus, porque o pecado, ele quebra o relacionamento do homem, do ser humano com Deus. Então os pecadores precisavam desta restauração, mas também havia um outro público que Jesus atraía. Jesus atraía os religiosos da época, os fariseus, os escribas, que eram doutores, muitos deles, mestres da lei, conheciam muitas coisas. E aí, se nós olharmos do versículo 2 e o versículo 3, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí o 3 diz: então Jesus lhes contou esta parábola. Ou seja, a razão pela qual Jesus começa a contar essa história está na murmuração, naquela reclamaçãozinha dos religiosos da época. A murmuração, ela é usada por pessoas que se queixam injustamente de algo, e que normalmente rompe relacionamento quando isso acontece. Os judeus religiosos estavam aqui mostrando um descontentamento com Jesus, mas eles não tinham coragem de falar isso na cara de Jesus, permita-me usar essa expressão, de olhar e falar diretamente a Jesus a razão dessa frustração. Então ficava aquela conversinha, aquilo que a gente chama de diz que me disse, e fica ali, um fala para o outro, um murmurando com o outro, porque aqueles líderes religiosos, eles estavam furiosos, e eles queriam criar uma espécie de uma revolta entre o povo, que o povo rejeitasse a Jesus. Afinal, com as regras, com os ritos, com as exigências que eles tinham criado uma separação daquelas pessoas pecadoras com o Deus e com os próprios religiosos. Os pecadores eram rejeitados, eram criticados, eram afastados da vida religiosa da época, porque eles, os fariseus, os escribas e os outros religiosos, se sentiam superiores e melhores, e com isso havia um rompimento dos relacionamentos com Deus e com o próximo. Mas Jesus faz diferente. Jesus vem para quebrar os muros da separação, e Ele vem para restaurar o relacionamento com Deus. Ele vem para resgatar o ser humano perdido no pecado e reconciliá-lo a Deus, como Paulo nos diz em suas cartas. Ele nos reconciliou com Deus. Essa perspectiva, ela é vertical. O pecado nos afastou, quebrou. Desde Gênesis 3, na queda, o ser humano foi separado de Deus. Deus cria o ser humano para se relacionar, mas o pecado quebra isso. Agora Jesus vem resgatar esse relacionamento vertical. Mas o que a Bíblia nos diz é que, como consequência do pecado, como consequência dessa separação vertical, nós criamos uma separação horizontal. Como nós não conseguimos nos relacionar com Deus, nós também não conseguimos nos relacionar com o próximo. Essa é uma consequência direta do pecado. Mas Jesus faz o contrário. Jesus vai atrás daquelas pessoas. Jesus se relaciona com eles. A reclamação dos judeus, em vários momentos nós podemos perceber isso nos evangelhos, é: como pode Jesus compartilhar com os pecadores? Se ele realmente fosse um enviado de Deus, o Filho de Deus, ele não estaria se relacionando com esse tipinho de gente. A superioridade, a arrogância fazia eles pensarem assim. Mas Jesus acolhe os pecadores.
Jesus chega perto deles, Jesus conversa com eles, Jesus toca neles, Jesus demonstra empatia, preocupação, Jesus demonstra carinho, Jesus demonstra cuidado, Jesus come com eles. Aqui nós chamamos isso de comunhão da comensalidade, assim como nós hoje amamos comer e vamos comer canjica depois do culto. Amém? Ih, que amém mais fraco. Vou falar de novo. Nós vamos comer canjica depois do culto. Amém. Se você está light, está na dieta, fica na torrada, irmão. Não tem problema. Jesus também gostava disso. Quantas vezes nós vemos Jesus ao redor da mesa, Jesus conversando, compartilhando, e comer na cultura oriental, dentro desse contexto bíblico, significava mais do que se alimentar, mas significava compartilhar intimidade, amizade, era algo profundo, era algo íntimo. Quer dizer que Jesus queria se relacionar, queria resgatar aquelas pessoas. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente aceita Jesus, a gente tem vários amigos que não são cristãos. E a tendência nossa é começar a convidar essas pessoas, sim ou não? Os maiores evangelistas são os novos convertidos. A gente está se relacionando, está ali, acabou de ter uma amizade, mas com o tempo a gente parece que vai se fechando no nosso gueto. E aí a gente passa só a ter amigos crentes, e a gente não se relaciona mais, e com isso a gente não evangeliza mais. Então o ministério do relacionamento tem a ver, sim, com a igreja, com os relacionamentos na igreja, mas tem a ver com a evangelização. Pesquisas realizadas por vários institutos cristãos já constataram que o relacionamento, que a amizade é o melhor método de evangelização, é a melhor forma de você compartilhar sobre Jesus. É isso que Jesus está fazendo. Jesus andava com esse povo. E aí Jesus, olhando então a murmuração, a conversinha, a reclamaçãozinha daqueles homens, ele começa a série dos perdidos. Sem tempo para respirar, ele fala a primeira, ele fala a segunda, ele fala a primeira da ovelha perdida, ele fala a segunda da dracma perdida, e vai uma atrás da outra. Eu fico imaginando o público ouvindo Jesus, sem tempo para respirar, para pensar. Quando Jesus fala da ovelha, a ovelha era algo importante. Poxa, a ovelha perdida, ela traz prejuízo, eu preciso buscar a ovelha. A moeda, a dracma perdida, também tem um valor financeiro. Agora Jesus conclui a série dos perdidos, entrando no filho. O filho que se perdeu. Na verdade, aqui nós temos dois filhos que se perderam. Um que ficou perdido dentro de casa e um que se perdeu fora de casa. Jesus entra para descrever essa história. A história, uma parábola é uma história que nunca aconteceu, mas que acontece todos os dias. Essa história, literalmente, nunca aconteceu, mas todas as parábolas de Jesus acontecem cotidianamente na vida das pessoas, e acontecia nesse tempo. Então a história que Jesus está contando aqui é a história de uma típica família oriental, que vive em família, em uma comunidade, com seus costumes, com seus valores, com as suas crenças, que vive a sua realidade do dia a dia. Normalmente nós reconhecemos essa parábola, essa história como a parábola do filho pródigo, ainda que o termo não esteja na Bíblia. Pródigo quer dizer gastador, esbanjador, dissipador. É por isso que nós reconhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo. Mas não é só o filho que vai embora que é pródigo, o que ficou em casa também é um pródigo, porque ele também está desperdiçando algo fundamental, que é o relacionamento com o pai. Nós não vamos pregar sobre o segundo filho, deixa para uma outra vez. Mas há aqui alguns princípios nessa história do filho que se perdeu, do filho que foi embora, que tem a ver com o pai e tem a ver com os nossos relacionamentos. Vamos ver algumas lições desse texto. Primeiro, nós temos aqui um filho mais novo. Quem aqui é filho mais novo? Diga amém. Quem é filho mais velho? Amém.
Eu vou falar como filho mais velho, tá? Desculpa os mais novos. Filho mais novo é mimado, mano. Quem é filho mais velho e concorda, diga amém. Amém. O filho mais novo fica quieto. A gente sofre. Mas os mais novos ganham tudo, mimadinho. Eu lembro, na minha história, era muito pobre. Meu pai trabalhava em 3 empregos. Não tinha dinheiro para nada. E eu, com 7 anos, ganhei meu primeiro presente bonito. Meu primeiro presente que eu gostei. Eu não sei se existe esse termo aqui, eu sou de Curitiba. Não sei se existe esse termo, mas na época eu chamava de jamanta. É um caminhão. E era um caminhão lindo, com os carrinhos, e colocava aquelas pilhas enormes, e ele saía andando. Meu pai guardou muito dinheiro para comprar isso. Eu tinha 7 anos, 1987. Nasceram meus 2 irmãos mais novos. Com 3 anos, eu tinha uns 10, eu guardava, eu brincava, guardava na caixinha, tudo com cuidado, os 2 gêmeos, miseráveis, acabaram com o meu brinquedo. E mamãe e papai falaram nada. É mimado, ganha tudo o que quer, parece que o mundo gira em torno dele. E segundo algumas estatísticas aí da área da psicologia, eles dão mais trabalho que os filhos mais velhos. Pode não ser o seu caso, mas normalmente essa é uma estatística que está por aí. E aqui a gente tem esse filhinho do papai, filhinho mimado, filhinho que quer tudo, insatisfeito com a vida, insatisfeito com o pai, insatisfeito com a casa, insatisfeito com a realidade, insatisfeito com tudo, cansado da vidinha de caipira do interior que quer ir embora e desfrutar da vida, desfrutar dos prazeres da vida, quer experimentar algo novo, algo diferente, não muito diferente da geração atual que nós estamos vivendo. E aí ele rompe o relacionamento com o pai, com a família, com a casa, com a história, para ir buscar as suas coisas. Olha só, quem rompe relacionamento, o que faz? Primeiro, tem apego às coisas materiais. Olha comigo o versículo 12, que nós lemos. Me dê a parte dos bens que me cabe. Talvez na sua Bíblia esteja, me dê a herança, dá a minha herança. Aqui o termo grego significa propriedade também, significa bens. Ele pede parte da herança, parte da propriedade do pai que pertencia à família, e normalmente nessa cultura, o filho mais velho tinha 2/3 da herança, e o filho mais novo 1/3 da herança, e esse filho chega e fala: pai, eu quero dinheiro que me pertence, de tudo que você tem, porque eu vou embora. Aqueles religiosos, aquelas pessoas que ouviam essa história, devem ter feito um silêncio constrangedor, porque isso era impossível. Dentro de uma cultura como aquela, pedir a herança de um pai vivo era algo inimaginável, era uma afronta para aquele valor cultural, era uma audácia, era a mesma coisa que pedisse a morte do pai, era a mesma coisa que chegasse ao pai e dissesse assim: eu quero que você morra, pai, que pena que você está vivo, eu quero a minha parte, eu quero o que me pertence. Eu não estou preocupado com o relacionamento com você, eu não quero mais ficar dentro dessa casa. O texto diz no versículo 13 que passados não muitos dias, isso quer dizer, e me leva aqui a uma mera especulação, a partir do que o texto diz, que dentro dessa lógica, dessa história contada por Jesus, o pai deve ter vendido tudo muito rápido. Vamos resolver isso, porque esse menino quer ir embora, mas vamos atender o desejo dele. A resposta do pai é sim. Se fosse eu, mano, eu ia dizer: não, seu sem vergonha, vai embora daqui.
E essa era a realidade para aquela cultura. Ninguém esperava essa resposta. Ninguém esperava esse desenrolar da história, porque naquela cultura a resposta plausível, aceitável, seria o pai castigá-lo publicamente e inclusive fazê-lo perder a herança. Essa era a realidade. Era isso que os ouvintes esperavam. Mas o pai diz: tá bom, eu vou lhe dar a parte da herança. O filho perdido está mais preocupado com os bens do que com o pai. Eu ouvi as mensagens que o pastor Manu pregou, e eu quero trazer algo importante aqui. Nós cometemos um erro sério quando nós não valorizamos o relacionamento para valorizar coisas. Você usou a ilustração da bateria. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quando nós valorizamos coisas, nós estamos perdidos em nós mesmos, nós estamos perdidos com o propósito da vida. Quando nós valorizamos mais as redes sociais, quando nós valorizamos mais a Netflix, quando nós valorizamos mais as coisas de fora do que as coisas de dentro, do que os nossos relacionamentos, do que a nossa família, do que a nossa casa, é sinal de que nós estamos perdidos e que os nossos relacionamentos não estão saudáveis. As pessoas estão se relacionando mais com coisas virtuais do que com a realidade, como esse filho que estava apegado às coisas materiais. Uma característica desse tempo da pós-modernidade ou transmodernidade, seja o que for, é exatamente esse materialismo. O ser humano está amando coisas. Ele quer sempre ter a melhor TV, o melhor celular, o melhor carro. Eu não estou dizendo que ter coisas boas seja ruim, não é essa a questão é a motivação, porque as pessoas sufocam relacionamentos, abandonam pessoas, pisam por cima de pessoas, para poder conquistar o seu alvo material na vida. É o que o filho está fazendo, ele está desvalorizando o relacionamento, ele está desvalorizando o pai, para tomar uma decisão apenas em si mesmo e em busca dos seus recursos e dos seus bens. Esse texto está nos mostrando o quanto o dinheiro tem dominado a vida e as decisões das pessoas. Nós precisamos pensar nisso. Valorizar mais pessoas, valorizar mais o tempo de relacionamento, valorizar mais o olho no olho, valorizar o toque, valorizar o abraço, valorizar a frase, a expressão: filho, eu te amo, filha, eu te amo, pai, mãe, eu te amo. Nós precisamos resgatar relacionamentos saudáveis dentro da família. Nós também precisamos resgatar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Aqui é uma comunidade de muitos irmãos com um mesmo pai. Eu preciso valorizar. Não é apenas vir na igreja por uma obrigação. Deixa na igreja, senão segunda-feira o pastor Manu vai mandar uma mensagem, senão alguém vai me ligar, senão alguém vai me cobrar. Não é por obrigação, não é por força, e é por isso que ninguém consegue ser igreja sozinho. Há uma mentira, uma falácia dita aí há muito tempo: eu sou igreja. Eu quero dizer para você, você não é igreja sozinho, individualmente. O recurso de ter o culto transmitido é uma bênção, evangeliza, compartilha com quem está viajando, com quem ainda não pode vir, mas você que está nos assistindo, assim que você puder, que conseguiu vencer a questão da pandemia, esteja aqui, porque igreja é relacionamento, igreja é reciprocidade, igreja é comunhão, igreja é amizade, igreja é eu e você juntos. Então, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. O pai quer se relacionar, mas às vezes a nossa opção são por coisas, e não por ele mesmo, e nem pelos relacionamentos que ele nos deu. A segunda lição que eu tiro desse texto, é porque está implícito aqui algo muito sério. O filho está dizendo: eu não quero esse pai. Quando ele pede a herança, ele está pedindo a desfiliação, dentro de uma cultura de honra aos pais. O quinto mandamento era exatamente isso: honra o seu pai e honra a sua mãe.
Se coloque no lugar desse pai aqui da parábola. Imagine você ouvindo os dois filhos, a gente não lê o segundo, mas ouvindo o primeiro dizendo: eu vou embora. Minha filha passou por uma experiência de 6 meses, ir morar em Curitiba, na cidade onde eu cresci, nasci, meus pais estão lá, minha família está lá. Minha filha tem 20 anos. E eu confesso para você que foi bravo. Eu sei que a gente tem que criar para eles irem. Ela não saiu com rebelde, nada. Ela falou: pai, eu estou fazendo direito. Meu pai é advogado, é pastor e advogado. Tem um escritório em Curitiba. E falou: vem trabalhar com o vô. Claro, vai. Fiquei feliz pela oportunidade. Mas levar ela até Curitiba, sabe? Preparar a mala. Depois ir visitar meus pais e ela lá. Não está na minha casa, está na casa dos meus pais. E dar tchau. Mas graças a Deus que deu 6 meses. Ela falou: pai, eu quero voltar para casa. Não foi um rompimento drástico, foi um distanciamento natural da vida, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas eu, como pai, já fiquei com o coração apertado. Agora imagine um filho chegando e falando assim: me dá a minha herança, eu quero romper esse relacionamento. Eu não quero mais tê-lo como pai na minha vida. Eu imagino que esse pai passou da indignação para a sensação de desrespeito, da humilhação para o abandono. Sabe por quê? A palavra aqui no contexto bíblico, no contexto grego, ela é usada para herança, ela vai muito além para bens. Ela representa uma história, uma dinastia, uma tradição, um legado. Quando o filho pede a herança, ele está dizendo: eu estou quebrando a minha dinastia, a minha herança pessoal, familiar, o teu sobrenome não cabe mais a mim, a tua história, pai, não cabe mais a mim. O filho está dizendo: eu não quero mais ser seu filho, eu quero ir para outro lugar, eu quero quebrar o relacionamento. Às vezes nós não percebemos, mas nós trocamos a bênção de se relacionar, a bênção do pai, por momentos rápidos de prazer e de enganação e de ilusão. O que esse menino está fazendo é dizendo: eu não quero ter um relacionamento com o pai, eu não quero mais ficar dentro dessa casa. E muitas vezes nós fazemos essas opções, às vezes conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente, porque nós não estamos valorizando o pai e o relacionamento que ele desenvolveu conosco como nós deveríamos. Nós precisamos resgatar. A terceira, como consequência dessa desfiliação, ele está dizendo: eu quero liberdade, pai. Eu quero curtir a minha vida, eu quero ser feliz. Como há essa ilusão, Manu? Como esse mundo não está distante do mundo da Bíblia desse tempo aqui. As pessoas hoje estão querendo viver uma felicidade a qualquer custo. Se para eu ser feliz eu tenho que me valorizar e esquecer o resto, então o que importa é eu ser feliz e esqueço o resto. As pessoas casam dizendo que precisam casar para ser felizes. Eu vivi a década de 80 e 90, quem viveu lembra que foi uma década, principalmente os final dos anos 80, de uma moda escatológica. Jesus vai voltar. E eu tinha 10 anos, e eu falava: eu preciso casar. Jesus não volta antes de eu casar. Eu creio que alguns jovens já passaram por isso. As pessoas colocam a esperança de uma felicidade num casamento, e não que o casamento seja algo infeliz, não, é bênção na vida. As pessoas colocam a felicidade na vida de um filho que nasceu e que foi tão esperado, ou colocam no emprego, colocam em coisas, e esquecem que essa não é a verdade. A verdadeira curtição da vida não é ter tantas coisas, não é relacionamentos múltiplos sem sentido, não, mas é ter a família, é ter a esposa, é ter um marido, é ter filhos. Lá na última hora, na hora da morte, o que importa é quem está do nosso lado e quem esteve do nosso lado a vida toda.
quem cuidou da gente, quem andou com a gente. Quanta gente que fica mudando de igreja. Tudo bem se você passou por uma igreja doente, problemática, graças a Deus que você saiu, mas quanta gente, acontece alguma coisinha aqui, a água ficou no lugar que não acho que tinha que estar ali, a música estava um pouquinho mais alta, o pastor falou algo que talvez não goste, já vou embora, não quer desenvolver relacionamentos, simplesmente quer fazer uma curtição da vida. Mas tudo que se ganha rápido, se perde rápido. Quando a gente compra o celular novo, que coisa maravilhosa, vamos tomar cuidado, vamos guardar direitinho, cuidado para não riscar, cuidado para não quebrar, passa alguns dias, já fica em qualquer lugar. Carro novo, quando a gente compra um carro novo, meu Deus do céu, cuidado, não entra com o pé sujo, olha, não deixa ficar um cheiro ruim aqui dentro do carro, tem que ficar o cheiro do carro novo. Passou um tempinho, Deus me deu um tratamento, que eu amo o carro. Eu comprei um carro, troquei meu carro, peguei um zeradinho em agosto do ano passado. E em novembro, minha sogra falou assim: genro, tinha que ser a sogra, né, irmão? Você pode ir lá me ajudar a fazer a minha mudança? Por favor. É só um restinho, é umas caixas, algumas coisas, tá bom. Ela nem foi, eu fui sozinho. Genro, dentro da geladeira tem uns peixes, pega lá. E eu peguei um potinho de peixe, coloquei num balde na parte de cima. Encheu o porta-malas, eu coloquei dentro do carro, na frente dos bancos. E eu não vi. Eu passei pelo Covid, fiquei sem sentir cheiro, até hoje estou. Fui em outubro do ano passado. Caiu o peixe no carro. Eu não estou sentindo cheiro. E aí eu estou indo viajar final de ano, dezembro, minha esposa entra dentro do carro, falando: meu Deus do céu, o que é isso aqui? E aí foi o carro fechado até São Paulo, vamos ficar no interior de São Paulo, e a gente está lá, e quando chega o meu cunhado, minha cunhada, os primos, vêm: oi gente, meu Deus, que cheiro é esse? Não podia abraçar, e aí a minha esposa: pode deixar que eu vou arrumar esse negócio, e pegou produto, e jogou produto, e o negócio piorou. E eu fiquei 6 meses com cheiro de peixe dentro do carro, para Deus me tratar, a amar a sogra e não valorizar mais o carro. Eu estou querendo dizer para você que a nossa felicidade verdadeira não está nessas coisas, essas coisas passam. Do versículo 13, olha lá, ele ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra e desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Versículo 14, depois de ter consumido tudo, recebeu tudo, a herança, o dinheiro, mas perdeu tudo. Ele estava buscando o seu prazer, a sua autossatisfação, o seu prazer imediato, com aquela síndrome que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Se eu sair de casa, se eu sair da igreja, se eu não me envolver no ministério, eu vou ser mais feliz, porque eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero ter problema. E não é isso, não é isso. Tudo se perde, tudo se esvai. O texto não diz muito com o que ele gastou. Tem uma percepção do irmão mais velho, que diz ali no versículo 30, que ele gastou tudo dissolutamente. Deixa eu ver como está nessa tradução aqui. Veio seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas. O Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Gastou tudo. A NTLH traduz: viveu uma vida cheia de pecado. Gastou todas as coisas, simplesmente se atribuindo à liberdade. E olha o foco aqui, o foco é: eu quero partir para bem distante, porque a liberdade, quando a gente rompe um relacionamento, é longe dos olhos do Pai, é longe de casa, é se afastar do cuidado do Pai, da proteção do Pai, da disciplina do Pai, da educação do Pai. Ele estava intencionalmente desejando se perder, desejando se afastar, para viver uma ilusão. Eu quero dizer para você que todas as vezes que a gente acha que vale a pena deixar o propósito de Deus nesse relacionamento nosso com Ele, ou esse relacionamento com o irmão na igreja, e nós achamos que nós vamos ser mais felizes não tendo esse tipo de coisa, nós não vamos encontrar a felicidade que achamos que vai ter nessas coisas. Não vai.
Deus nos criou com um propósito relacional, com mandamentos recíprocos. A Bíblia tem mais de 40 mandamentos recíprocos, dizendo: amai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, cumprimentai com um ósculo santo, com um beijo uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, não de que, esse irmão é insuportável, não, é ser o suporte, é carregar o irmão. A Bíblia nos manda relacionar, então não é longe, não é distante, é na casa do Pai, é com o Pai, é a partir do relacionamento do Pai e com o Pai que eu vou me relacionar bem com o próximo. Não viva a ilusão que domina essa sociedade. Sabe por quê? Uma hora as coisas mudam. O versículo 14 diz que depois que ele consumiu tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quantas pessoas que abandonam um casamento, abandonam um relacionamento e passam os momentos finais da vida sozinhos. Não tem ninguém ali porque optou por relacionamentos descartáveis, que não levariam a lugar nenhum. Agora ele está passando fome, está passando necessidade, ele vai procurar ajuda. Por favor, eu preciso de ajuda. E qual é o tipo de ajuda que ele recebe? Versículo 15. Ele foi pedir trabalho a um cidadão daquela terra, conhecia ele gastou dinheiro lá, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Um judeu, trabalhando para um gentil, cuidando de porcos, era o nível máximo da humilhação. Mas mais do que isso, não era só trabalhar. A Bíblia diz que ele passou a comer o que os porcos comiam, um tipo de planta que os porcos comiam, num lugar nada higiênico. Eu quero dizer para você que às vezes Deus usa situações difíceis na nossa vida para tratar o nosso ser. Às vezes nós temos um problema num relacionamento com alguém, um irmão olhou torto para a gente, um flamenguista surgiu na nossa vida, misericórdia. Às vezes dá um problema no casamento, mas Deus não quer que isso aconteça para te separar, para te afastar, para você ir embora, mas Ele cria situações para tratar. Deuteronômio 8,2 diz que Deus levou o povo de Israel para o deserto para provar, para humilhar e para ver o que está no coração. Nós precisamos às vezes ser tratados, e a dor, o sofrimento é uma professora na nossa vida de erro e pecado. Às vezes a gente precisa estar sozinho, sofrendo, para a gente poder valorizar o pastor que um dia pregou uma palavra que abençoou a nossa alma, fez uma visita que acalentou o nosso sofrimento. Nós precisamos estar sozinhos para lembrar de um irmão que foi um braço, um auxílio no relacionamento na igreja. Nós precisamos ficar tempo sem congregar na igreja para poder valorizar aquele culto que às vezes eu fiquei em casa por nada, simplesmente não fui. E aí a gente fica 3 meses, 4 meses, não sei quanto tempo vocês ficaram aqui sem culto presencial. Deus usa esses momentos para a gente enxergar a realidade. Nós só vemos alguns erros quando nós estamos sofrendo. E eu quero dizer para você que o pecado nunca retribui a alegria que ele promete. É o contrário, ele promete paz, alegria, satisfação, mas ele traz culpa, ele traz dor, ele traz tristeza, ele traz ausência, e é isso que esse menino agora está caindo em si. A liberdade que ele tinha intencionado levou à destruição, ele passou a colher o que plantou, mas graças a Deus, o versículo 17 diz, então caindo em si. Olhe para mim aqui, por favor. Não culpe os outros, porque a tendência do ser humano é querer culpar os outros. Eu saí da igreja, mas a culpa é da irmã Josefina. Eu fiz isso, mas a culpa é do pastor. Eu fiz isso, mulher, mas a culpa é tua. É a mesma herança de Adão e Eva. Quando Deus chega e fala: Adão, o que está acontecendo aí, meu filho? Senhor, a mulher que tu me deste. Aí ele vai falar com a mulher diz: Senhor, a serpente. A tendência de Adão era culpar Deus e culpar a mulher.
Muitas vezes nos relacionamentos a gente não cai em si, a gente tem dificuldade de pedir perdão, a gente tem dificuldade de falar, deixa lá atrás o que passou, vou zerar a conta, vou começar de novo. Nós precisamos cair em si, nós precisamos reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossas limitações. E olha que o que faz ele cair em si não é nenhum arrependimento, o que eu fiz com meu pai. O que faz ele cair em si é uma constatação da realidade. Espera aí, lá na casa do meu pai, os trabalhadores estão comendo melhor do que eu, estão vivendo melhor do que eu, mas eu estou aqui comendo a comida dos porcos, eu estou aqui sozinho, os trabalhadores do meu pai estão dentro da casa dele. Ele lembrou do que tinha na casa do pai. Ele, como um espelho, ele fez uma comparação com a sua vida no passado. E lembrou que há esperança de voltar para a casa do pai. Versículo 17 e 19, ele prepara um discurso. E o discurso tem a ver dizendo, eu não sou digno. Eu quero voltar como empregado, eu quero apenas trabalhar, eu quero pagar pelo meu erro, eu quero só implorar a misericórdia do meu pai, que ele me receba, que eu fique lá fora mesmo. Esse discurso que eu vou preparar a minha esperança de mudar essa realidade. Sabe por quê? Muitas vezes os relacionamentos, eles são desenvolvidos como condições. Nós temos um amor condicional. Eu te amo se você me amar, eu te aceito se você me aceitar, eu te perdoo se você me perdoar, eu sou bom com você se você for bom comigo. Nós estamos acostumados com esse amor condicional, cheio de ses. E quando o amor é condicional, a gente quer conquistar. Aquele povo não entendia a cultura do perdão, não entendia a possibilidade desse filho se arrepender. Era improvável que isso acontecesse dentro daquele contexto. Eles estavam acostumados com uma atitude falha, um conceito falho de justiça, baseado na meritocracia. Obedeceu, parabéns, ganhou uma estrelinha. Desobedeceu, é o castigo. Era uma devoção por obras da lei, por cumprir a lei, e não por um amor incondicional. Com Deus nós desenvolvemos um tipo de relacionamento incondicional, porque Ele reconhece, Ele sabe quem nós somos. A gente pode até tentar enganar, mas Ele sabe quem nós somos, e Ele vai em direção ao Pai. O maior pecado não foi o pedido da herança, o maior pecado era o distanciamento deste menino, deste filho com o seu pai. O maior pecado é essa quebra de relacionamento. É essa quebra de relacionamento que o pecado faz entre nós e Deus. Para terminar, nós temos a ação do Pai. Se eu pudesse, eu mudaria o nome dessa parábola. Eu não colocaria de parábola do filho perdido, mas chamaria essa parábola de parábola do filho, do pai amoroso. Porque quando o filho decide voltar, a gente já tem no texto a revelação de que o pai já o estava esperando. Nós, como pais, nós sabemos como nós relevamos muitas vezes coisas dos nossos filhos, como nós perdoamos. Ainda que nessa cultura oriental não fosse concebível um filho desperdiçar a herança entre os gentios, da forma como fez, se ele voltasse, se ele ousasse voltar, o processo de voltar para casa, para a comunidade, seria um processo e um retorno humilhante. Tradicionalmente, numa cultura oriental, a comunidade não receberia esse filho. Quando ele estivesse tentando voltar, pegaria um vaso, se quebraria esse vaso, dizendo, assim como esse vaso está sendo quebrado, você quebrou o relacionamento conosco, você não é bem-vindo aqui. Quebrar o vaso era um sinal de desgosto, era um símbolo do relacionamento rompido. Talvez a Bíblia não fala dessa comunidade, de ninguém esperando, mas pela cultura a gente sabe disso. Só que com o pai foi diferente, o retorno foi dignificante. Sabe por quê? Porque o pai estava esperando o retorno do filho. Deus nunca desiste de nós, Deus nunca desiste de você, Deus nunca desiste de se relacionar com você.
A religião é o ser humano tentando chegar a Deus, é indo para Meca, é indo para Jerusalém, é indo para qualquer cidade, para qualquer templo sagrado, para qualquer prática ritualística religiosa. Isso é religiosidade. Com Jesus é diferente, porque nós não conseguimos ir sem que antes Ele venha ao nosso encontro. A nossa fé é o Pai vindo nos buscar. Antes do Filho decidir, o Pai já o esperava. O versículo 20 diz que arrumando foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Ele não sabia o dia, ele não sabia a hora, então o pai estava lá sempre esperando pela volta do filho. E o texto bíblico diz que ele correu. Um patriarca na cultura oriental nunca faria isso. Ele andava devagar, de maneira sóbria, mas a restauração do relacionamento é tão importante que o pai sai correndo, que o pai vai ao encontro daquele filho que se perdeu. Ele deve ter levantado as suas vestes, deve ter corrido o risco até de cair, qualquer coisa assim, a gente não sabe, mas o que ele queria era buscar o seu filho de volta para os seus braços. Ele corre para buscar o filho antes que qualquer outro diga: não volte, você não é bem-vindo aqui. É o pai que abre as portas para o retorno. E é interessante que ele decide fazer um discurso. Ele começa no 17 e termina no 19. Ele vai dizendo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu estou aqui morrendo de fome, vou me arrumar, vou voltar para o meu pai, vou dizer: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Isso ele intencionou, mas veja que ele nem consegue chegar nessa conclusão, quando ele começa a falar, versículo 21, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. Antes dele falar, me trata como um trabalhador, o pai diz: gente, vamos restaurar a dignidade desse menino. É como se o pai falasse: fica quieto, você voltou para casa, seja bem-vindo de volta. Em vez de exigir a humilhação do filho, é o pai justo que se humilha e vai ao encontro buscando o filho. Fique em pé, por favor. Não há palavras para tanto amor, para restaurar um relacionamento que havia perdido. O pai não está preocupado com discurso, ele está tomando algumas ações concretas. Ele está esperando o filho, porque o ama. Ele se compadece, ele corre, ele o abraça, ele o beija, e ele provê o alimento. A bênção dos relacionamentos está no Pai que nos ama e quer se relacionar conosco, e não nos benefícios, não na herança, não nas bênçãos que Ele pode dar. O anel que o Pai coloca é um símbolo de reconciliação e posição de filho. Ele tinha autoridade da família, autoridade do Pai. O beijo é uma expressão de amor, de carinho, de cuidado. A ordem aos servos é para dizer: olha, o meu filho voltou e eu estou restaurando ele como um filho e não como um trabalhador qualquer. Ele é filho que está voltando para casa. A melhor roupa é a dignidade, é a honra sendo atribuída àquele filho. As sandálias é porque o escravo andava descalço, mas quem tinha sandálias era filho. É o lugar de filho que está sendo restaurado, e é um sacrifício. O bezerro gordo é preparado, aquele bezerro separado para ocasiões especiais, porque Deus está dizendo por meio desse pai que Ele queria restaurar o relacionamento e a comunhão. Relacionamento é isso, tem que terminar em comunhão, tem que se pautar em comunhão, em festa. Tudo isso porque esse filho estava perdido, mas ele foi achado. Não importava o que aconteceu, o que fez com o dinheiro, importa o relacionamento ser restaurado. Deus não tem lata de lixo, Deus não tem arquivo morto, Deus quer se relacionar conosco. O pastor Manu falou no começo, Deus, nós nos relacionamos com a figura de pai com Deus, Ele é o Pai,
mas também tudo isso que esse pai fez serve como um paradigma, uma referência para mim e para você, que somos pais, e serve por aqueles que nós devemos cuidar na nossa caminhada espiritual. Que você busque aquele que está perdido, que você valorize o relacionamento dentro da sua casa, e que você possa valorizar ainda mais o seu relacionamento com Deus.